Olá. Tchecoslováquia, janeiro de 1968. Um grupo de intelectuais comunistas, representado pelo secretário-geral do Partido Comunista Tcheco, começa uma série de reformas em favor de direitos civis e liberdades individuais. Para os socialistas soviéticos mais ortodoxos, era preciso conter a onda contra-revolucionária que tomava conta da nação tcheca, embora o país estivesse alinhado às diretrizes do bloco socialista. O movimento, que completa 50 anos este mês, ficou conhecido como Primavera de Praga. E este é o tema do Direito Sem Fronteiras de hoje. Tudo começou quando o novo secretário-geral do Partido Comunista da Tchecoslováquia, Alexander Dubček, anunciou que daria uma face mais humana para o socialismo no país. Prometia ainda liberdade de imprensa e religiosa, além da formação de novos partidos políticos. Para impedir as mudanças esperadas pela população, especialmente os mais jovens, os líderes socialistas do Pacto de Varsóvia convidaram Alexander Dubček para um encontro, mas ele não foi. Em resposta à ausência do secretário na reunião, em agosto de 1968, uma tropa composta por 650 militares soviéticos e de outros países aliados ocupou Praga, a capital tcheca. Alexander Dubček foi destituído do posto. A população reagiu com protestos e a opressão militar causou a morte de 72 pessoas. Foi também durante o conflito que o estudante Jan Palach morreu, após atear fogo no próprio corpo e em praça pública, como forma de protesto. Para falar sobre o assunto, eu recebo em nosso estúdio Leila Bijos, professora de Direito Internacional Público, e a mestre em Direito Internacional, Nathalie Hohol. Bom, sejam bem-vindas ao Direito Sem Fronteiras e eu começo perguntando, dentro desse contexto todo que foi colocado inicialmente, qual era a intenção mesmo? A gente falou de direitos civis, liberdades individuais, qual era a intenção mesmo da chamada Primavera de Praga? Os habitantes da Tchecoslováquia não suportavam mais um regime que proibia todo esse contexto de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade política, de manifestações populares. Os jovens queriam se manifestar, queriam falar dos seus anseios, das suas esperanças, queriam trabalhar com arte, com cultura, e isso era proibido por um regime conservador socialista. Nathalie, por que a Primavera de Praga, como foi colocada, ela causou tanto receio nos comunistas mais ortodoxos? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça. É um prazer falar sobre o direito internacional e nesse contexto do que você acaba de me questionar, baseado no que a professora Leila acaba de enunciar aqui para nós, o contexto maior ou a preocupação maior era que fosse criado um efeito avalanche e que essa torrente ou essa manifestação acabasse influenciando os demais países do bloco socialista. Porque nós estávamos questionando o quê? O que aquele povo questionava, tendo em vista que a Primavera de Praga ela foi apoiada por grande parte da população. Para não falar em totalidade, porque nós não temos como, para nada na vida, falar sempre tudo ou nada. Mas grande parte da população apoiava o movimento. Por quê? Tal qual a professora Leila destacou aqui, se procurava, se queria ter uma maior liberdade de expressão em todos os seus informes, em todos os seus contextos, porque a imprensa não tinha liberdade, os cidadãos não tinham liberdade. Então, se falou muito nessa possibilidade de ter um socialismo sem rosto, ou mais, um caráter mais humano, porque deixo bem claro, em nenhum momento se quis converter o socialismo em capitalismo. O que se quis é trazer uma vertente mais democrática, mais humana, mais transparente, que torne possível o quê? Que os cidadãos de fato pudessem se expressar de maneira mais transparente, mais clara, sem o temor de ter o quê? A sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade espiritual que é vilipendiada. Professora, houve alguma interferência dos países capitalistas nesse momento, dessa tentativa de abertura da nação tcheca?
Olha, como nós sabemos que eles estavam em Guerra Fria, quer dizer, era uma briga que não era uma guerra, não se usava armas nucleares, nem uma força militar, mas existia uma rivalidade entre os dois sistemas, o capitalista e o socialista. E houve, sim, um apoio dos Estados Unidos nesse contexto para apoiar a população, apoiar Alexander Dubček numa reviravolta de liberdade para uma social-democracia que desse ao país novos rumos, novas esperanças e um rosto nessa política do país. Agora, esse território tcheco, ele era importante para que houvesse, de fato, eu digo do ponto de vista geográfico mesmo, né? Essa hegemonia socialista nesse momento? Mais do que uma posição estratégica, se fala a respeito da própria estruturação do Estado, seus contornos e principalmente os seus limites. Então, era perigoso para o bloco socialista ter um país que propiciasse uma social-democracia dentro de um contexto de Guerra Fria, na qual se tinha por foco ou como principal objetivo a manutenção de poder, porque nós estamos falando aqui em geopolítica. Então, a partir do momento que eu tenho um expoente que gera esse tipo de influência, isso era extremamente perigoso no contexto que se vivia, de que fosse uma, entre aspas, má influência para os países que estavam compondo o bloco socialista e que isso gerasse o quê? Mais temor com relação ao que se tinha, porque ainda que não se falasse em armamentos, ainda que se falasse numa tensão maquiada, se tinha essa tensão. E essa tensão poderia reverter-se em quê? Numa guerra. E ninguém queria, passado esse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém queria passar novamente por esse tipo de deflagração. Porque o que é a guerra dentro do direito internacional? É a última expressão de quê? Que as diplomacias, ou que não houve o quê? A possibilidade de se contornar as situações. Então, de um lado, nós tínhamos o interesse, sim, ainda que indireto, dos países capitalistas em enfraquecer o socialismo, e de outro, nós tínhamos interesse dos países socialistas de que se mantivesse o status quo. Professora, tem uma questão aqui, a ausência do secretário-geral na reunião com representantes do Pacto de Varsóvia, além de uma atitude política, sinalizava a potencial sobrevivência da nação tcheca fora do socialismo? Olha, quando Alexander Dubček se recusou a participar dessa reunião, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele já tinha toda uma meta de liberdade para o seu país. Ele já estava em contato com a comunidade civil, com os jovens e desejava uma mudança. Então, ele não participou dessa reunião. Depois, ele foi chamado para uma entrevista e, como a população queria que ele fosse o novo líder, ele, então, pôde ir a uma reunião com a cúpula. Tinha uma questão maior também de segurança, tendo em vista que, embora se tivesse uma tensão maquiada, havia uma tensão e principalmente essa necessidade e esse apreço pela própria preservação, porque esse movimento em si, ele foi apoiado, como nós já falamos aqui, por grande parte da população. Mas, além disso, quem encabeçou esse movimento foram os intelectuais. Os intelectuais acabaram alavancando a Revolução de Praga e principalmente todo o movimento. Por quê? Porque a partir do momento que se recrudesce a liberdade de expressão e que eu tenho o temor reverencial e principalmente real de ter o perdimento do meu bem jurídico mais importante, qual seja a vida, as coisas
sinalizaram que precisavam ser mudadas. Eu acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui para poder explicar algo interessante, que é assim, o fato de você ter o capitalismo e o socialismo, quando você tem dois projetos como esse, né, que eles estão polarizados, professora, é importante que haja uma coesão entre as nações que adotam um sistema ou outro, porque senão isso não vai funcionar. Como é que a senhora pode explicar isso pra gente? Naquela época isso não funcionava. E a União Soviética não ia aceitar abertura. Não se tinha ideia de que eles pudessem ter as suas ideias aliadas ao capitalismo. É por isso que logo depois houve a falência do sistema. Não dava mais para continuar naquela inflação, na pobreza em que os moradores chegaram. Os cidadãos estavam realmente desesperançados. Mas o sistema não ia aceitar isso, porque o que a professora Nathalie acabou de dizer, isso poderia desencadear um movimento em todo o leste europeu. E o que foi que aconteceu anos depois, com a queda do Muro de Berlim, com a desestruturação da União Soviética, com a chegada do Mikhail Gorbachev e com a aliança com os Estados Unidos, além da aliança também com a cúpula da Igreja Católica através do Papa. Quer dizer, isso não seria aceito de forma nenhuma. Com certeza que não. Essa questão a gente conversa mais daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre os 50 anos da Primavera de Praga, um movimento de intelectuais comunistas tchecos, apoiado pelo secretário-geral do Partido Comunista do país, em favor de direitos civis e liberdades individuais. Por contrariar os socialistas mais ortodoxos, o movimento foi contido por força militar estrangeira e acabou com a deposição de Alexander Dubček, do governo, além da morte de mais de 70 tchecos nas ruas de Praga, a capital do país. Bom, tem uma questão aqui que é o seguinte, o Dubček foi retirado do cargo em 1968 e a partir daí, 68, 69, como é que o governo tcheco agiu? As reformas iniciadas foram continuadas ou foram abandonadas? Como é que foi isso, Natália? Esse movimento acabou sendo enfraquecido. Então, dos efeitos ou dos objetivos da primavera, o que se manteve? Essa divisão de partidos. Porque justamente o interesse, o intuito era manter o status quo tal qual existia. Então, um dos objetivos fundamentais que eu acredito foi plantar essa semente de que algo poderia, de fato, mudar e tornar mais sensível e, principalmente, mais concreto e mais real, mais humano para o cidadão. Então, o que se queria não era deflagrar um conflito sangrento ou algo pelo estilo, não. O que era e o que se queria, de fato, era gerar uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade foi plantada. E eu acredito que essa tenha sido a principal semente da primavera. Porque se isso tivesse sido recrudescido e afastado completamente, de fato, isso não teria propiciado, até influenciado anos depois, a derrocada do Bloco Socialista. Foi uma influência que acabou gerando efeitos em cascata ou movimentos em outros países do bloco? Sim. Então, acredito que, como no direito nacional, como no direito internacional, tudo é um processo de evolução e de construção. E a primavera foi uma importante pá dentro de um movimento de construção e de desconstrução da realidade que se vivia. Professora Leila, estudante que se mata em praça pública lá de Praga, incendiando o próprio corpo. É uma imagem marcante e representa a insatisfação com o que havia ali, especialmente para os jovens. O que mais desagradava nesse sistema para aquela população em relação ao comunismo?
socialismo? Um sistema fechado, um sistema autoritário, um sistema com mortes, com desaparecimentos forçados. E muitos fugiam, cruzavam as fronteiras em busca de uma vida melhor. Imagine milhares e milhares de estudantes na faixa de 18 a 20 anos que desejavam liberdade, desejavam se expressar, desejavam cruzar as fronteiras e poder visitar outros países, frequentar cursos em outras universidades, como existe hoje em dia. Isso era proibido. Não se podia sair do país, não se podia circular à noite, eles não podiam expressar a sua poesia, a sua música, aquela efervescência que existe nos jovens. E essa morte do jovem abalou muitíssimo a comunidade, os seus colegas e toda a população. Eles criaram um sistema de contato um com o outro, com rádios amadores, para circular as notícias, porque a imprensa era proibida. Então, você verifica isso. E falamos aí nesse efeito cascata, que é um efeito dominó que vai também repercutindo nos outros países. Nós tivemos essa repercussão na França, no México, no continente africano, em Cuba. E veja só, isso também na América Latina, porque tivemos um regime militar no Brasil, na Argentina, no Chile, e o anseio da população, essa população jovem, por uma maior liberdade, por um sistema, o que Alexander Dubček queria, uma social-democracia. Não era o capitalismo puro, nem o socialismo ou o comunismo stalinista, conservador daquela época. Sempre a busca pela liberdade, né, em todos esses sistemas. Nathalie, em relação ao que aconteceu depois da primavera, civis foram perseguidos, tiveram que sair da Tchecoslováquia. O que aconteceu? Porque houve essa opressão militar, né, com mortos e feridos. E o que se deu depois com pessoas comuns? O que se notou à época foi um aumento dos fluxos migratórios, porque, de fato, o que se temia que todos aqueles que, direta ou indiretamente, tivessem participado do movimento, pudessem ter o temor de impedimento do seu bem jurídico mais relevante, que é a vida. Mas não somente a vida, a liberdade em todos os seus expoentes, inclusive a sua liberdade de ir e vir. Então, houve um aumento desses fluxos migratórios das pessoas que diretamente e indiretamente participaram desse movimento. Não era somente um problema de liberdades, era um problema com relação ao próprio saneamento, com relação ao próprio cuidado com relação à população, uma maior distribuição de recursos que gerassem uma maior acesso a meios de higiene, alimentos. Então, eu acredito que, seja no próprio país quanto nos demais países do bloco socialista, foi necessário ter um novo olhar a respeito das suas próprias políticas. E, como nós sabemos, tendo em vista que a história passou e nós estamos vivos para contar, esse olhar foi feito de maneira muito obtusa. Tanto é que, de fato, não se pensou em medidas eficientes para, de fato, acabar contendo os ânimos e que, de fato, gerassem o quê? O maior contentamento por parte da população. Tanto não houve esse contentamento, tanto houve uma influência por parte de outros movimentos que vieram depois, que acabou tendo que a derrocada do bloco socialista tal qual se imaginava. Na sua opinião, o que restou de lição para a União Soviética, para os países aliados, depois do que aconteceu na Tchecoslováquia? Os regimes totalitários, eles não permanecem
para sempre. Os impérios caem. Os grandes ditadores, por mais pressão que eles façam, um governo duro e com proibições constantes, a população se revolta, enfrenta. E nós tivemos isso. Os movimentos operários, os movimentos por eleições livres, por novos líderes que pudessem propiciar à população uma vida melhor. Uma vida em que essa abrangência, esse novo pensamento de democracia pudesse ser demonstrado. Mas aí, Nathalie, na Tchecoslováquia, então, esse modelo, essa forma do socialismo não se manteve depois da Primavera de Praga? Como eu já destaquei, tudo, pelo menos nos próximos anos, ou ato contínuo ao que aconteceu, as coisas se mantiveram tal qual estavam, porque houve um recrudescimento muito forte do ponto de vista econômico, político e social. O que se manteve foi essa distinção entre dois partidos políticos. Isso foi uma das bandeiras da primavera e que se manteve, mesmo depois do dia 20 de agosto de 1968. Agora, eu gostaria de pontuar algo que me parece muito relevante para o contexto do programa como um tema maior. Estamos falando de direitos sem fronteiras, estamos falando de algo que aconteceu há 50 anos, mas estamos falando, sim, de algo que, do meu ponto de vista, é algo maior, que é uma busca por direitos, porque quando eu falo de liberdade, eu tenho que dissecar o que é liberdade. Liberdade em tantos quantos direitos. Direito de ir, direito de vir, de me expressar, de poder escolher, de poder me manifestar. Então, eu acredito que todos os movimentos, e este em específico, buscou o quê? Qual é, de fato, a pedra angular do que nós estamos discutindo aqui? Era uma busca por maiores direitos, busca por direitos que eram afastados, eram solovacados, que eram exterminados por parte de governos totalitários, tal qual a professora Leila destacou aqui. E, novamente, o que nós vimos há 50 anos é o que nós vemos hoje em dia. O totalitarismo e, principalmente, a extirpação de direitos acaba gerando movimentos de revolta, tal qual a professora Leila disse aqui. E isso acaba gerando o quê? Uma queda do movimento, ou uma queda, ou um desbaratamento da estrutura tal qual se imagina. Por quê? Porque todos querem, e principalmente quando se tem esse sopro de possibilidade de se ter acesso, todos querem poder, de fato, usufruir daquilo. Então, eu acredito que, seja 50 anos, seja hoje em dia, no contexto internacional, aqui mesmo no Brasil, é a população que acaba com essa torrente pela busca de direitos, influenciando os seus governos que, de maneira imediata ou de um trato diferido, gerando mudanças. E essas mudanças são benéficas para quem? Para todos, enquanto seres individuais humanos, quanto para a sociedade internacional como um todo. Porque hoje nós falamos de 193 países, 193 estados considerados dentro da sociedade internacional, ok. E quais são os problemas advindos de cada uma dessas sociedades, de cada um desses estados? Isso influencia um ao outro? Evidente que influencia. Então, ainda que pontualmente, de maneira imediata, não se tem aquilo que se quer, o que se verifica na Tchecoslováquia, no Brasil, em qualquer estado no mundo? A possibilidade disso gerar uma semente de mudança. E essa mudança vai chegar, sempre chega. Obrigado, Nathalie Rorró, pela presença aqui. Obrigado, professora Leila Bijos. E obrigado a você que nos acompanhou. Quer rever este programa? Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também sugestões para nós. direitossemfronteiras@stf.jus.br. Obrigado pela companhia e até breve.